Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, nossa semelhança com Miqueias. Bem, nós estamos aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, o versículo 7, um pedacinho dele, a parte A que diz assim: Mas quanto a mim, ficarei atento. Você percebe, irmãos, que Miqueias estava vivendo um momento insuportável na sua época. Quando Miqueias olhava para o sistema judiciário, todos se corrompiam. Quando Miqueias olhava para a justiça, todos corruptos. Olhava para o lado político, se corrompiam. Olhava para o lado religioso, as pessoas que deviam ser exemplos de pessoas de Deus, de homens e mulheres de Deus, estavam também vivendo nas mesmas condições. Tanto que Miqueias diz, olhando para eles, o mais reto parecia uma cerca de espinhos. Ou melhor, quem ficar perto, quem se encostar, vai se machucar. Quando Miqueias olhava para a sociedade, para a maneira como as pessoas estavam vivendo, todos estavam vivendo da pior maneira possível. Miqueias estava apavorado com tudo aquilo, revoltado com o que estava acontecendo, seja com Israel, seja com Judá. Mas quando nós olhamos também para o nosso momento aqui, a gente fica pensando, meu Deus, o que Miqueias fez para que no período que ele estava e no período que nós estamos, Miqueias não se contaminou. Ele manteve a sua fé intacta de 4 formas. O que esse homem começou a fazer para que ele pudesse estar com a sua vida, com a sua fé intacta diante de tudo aquilo? Você vai perceber quando ele diz, mas quanto a mim, ficarei atento. Miqueias aqui, ele começa ficando exatamente desta maneira. Ele ficou observando, ele ficou atento ao que estava acontecendo em sua volta, ele ficou vigilante. Queridos, nós precisamos vigiar, nós precisamos observar mais os acontecimentos e nós não podemos permitir que o nosso coração seja contaminado, a nossa fé seja contaminada. Porque a nossa semelhança com Miqueias, se você for olhar para o momento que Miqueias estava vivendo, para o momento que nós estamos vivendo, ela é gritante. Tudo que este profeta viveu, tudo que esse profeta estava passando no seu período, eu posso dizer para você, sem dúvida alguma, a diferença da época de hoje para aquela época é terrível. A diferença é grande. Nós estamos vivendo um período infinitamente pior. Nós estamos vendo Satanás conseguir dominar e contaminar mentes e corações. Quantas pessoas que eram homens e mulheres de Deus estão contaminados, estão corrompidos. Pessoas que estão dentro de uma igreja pregando uma palavra maravilhosa e que você se quebranta, você chora, mas se você acompanhar esta pessoa no seu pregresso, na sua saída da igreja, até por onde ela passar, você não vai ver a mensagem pregada no altar da mesma forma que ela vive fora do altar. Miqueias estava observando isto, tanto que Miqueias diz assim, olha, o mais reto deles era com uma cerca de espinhos. O que significa isso? Quem se aproxima se machuca. Há pessoas que você não pode nem se aproximar mais dela, que você se machuca, e eram pessoas que deveriam ter a cura através da palavra, da oração, do aconselhamento, mas são pessoas que estão ferindo as outras. Irmãos, o que nós precisamos fazer para nos manter intacto? O que nós precisamos fazer para estar com o mesmo coração que Miqueias teve, a mesma condição espiritual que Miqueias teve? É ficarmos atentos. Por isso, a gente precisa olhar para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e o versículo 10. Veja o que diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Você percebe o que diz aqui?
A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10, mas no dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O que a gente precisa fazer? Ficarmos atentos, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele não vai levar quem está contaminado, ele não vai levar quem está lameado no pecado, ele não vai levar quem está corrompido e corrompendo, ele vai levar quem está com a vida santa. Ainda que estejamos num país, numa situação terrível, nós precisamos de manter intactos conforme Miqueias se manteve. Por isso ele diz, olha, mas quanto a mim ficarei atento. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a ficarmos atentos. Atento a quê? Atento às tuas escrituras, atento à tua voz, atento, Deus, ao teu chamado, atento, Deus, à tua santidade. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã, meu irmão, se esta mensagem falou seu coração, curta, comente, compartilhe. E se você não for inscrito, não se inscreva, me ajude a propagar a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus permitir.